Um super campeão do futebol brasileiro. Poucos caras têm a vivência, a experiência, a rodagem e principalmente os títulos dele. Sujeito sempre feliz, de bem com a vida e que, além de grande treinador, também andou aprontando aí como garoto propaganda e dos bons. O sempre simpático Joel Santana, Papai Joel, está hoje no ar com o André Henning. Professor, André, muito obrigado de estar aqui com a gente. Exagerei muito aqui de você, mas é isso tudo, né? Obrigado pelo convite. Já estava para vir aqui há bastante tempo. Pois é. Mas dos compromissos profissionais, apesar que eu não ando trabalhando em futebol, e não ando e ando ao mesmo tempo. Depois nós vamos explicar isso no decorrer do programa. E já estava para vir há bastante tempo mesmo, aí fui para o Ceará, e fui para outro lugar. Então, porque no meio apareceu um negócio de Miami, de Estados Unidos, sei lá, Los Angeles, realmente apareceu um projeto, há coisa de 3, 4 meses atrás, e eu cheguei para o Ceará, lá na terrinha do Padrinho Cícero, Juazeiro do Norte? Juazeiro do Norte. Fizemos alguns jogos amistosos. Mas peraí, nós estamos falando dos Estados Unidos e chegamos no Ceará, como? Como o seguinte, nós assumimos um compromisso. Tá. Assumimos numa liga dos Estados Unidos pelo o Golden Black Oil. Tá. Que é um time de Los Angeles. É um time de Los Angeles, uma liga que vai ser feita de Los Angeles. Tá. Essa liga, essa situação começou há 3 anos atrás. Nós começamos a nos encontrarmos aqui no ABC Paulista, treinando, arrumando jogadores, fazendo alguns amistosos, até nós armarmos uma equipe, fazemos um grupo. E com esse grupo nós construímos alguns jogos em Juazeiro do Norte. E fomos para jogar lá, jogamos umas 3, 4 partidas lá em Juazeiro do Norte. E de lá voltamos para São Paulo. Éramos para ir para o Rio, acabou não fechando, ia fazer alguns jogos amistosos no Rio, não fechou. Mas continuou aqui em São Paulo, lá na zona do ABC, a equipe fazendo. Mas as coisas não estão encaixando da maneira que eu... Olha, eu viajei muito, sabe? Eu fiz muitos contratos por esse mundo afora. Então, eu acho que o contrato é o seguinte, no momento que você assinou, ele tem que ser cumprido. Ou você tem que cumprir. Se você teve tempo suficiente para ler os compromissos que você assumiu, as coisas vão ter que ser feitas da maneira que estão ali dentro do contrato. Mas as coisas até agora ainda não andaram da maneira que tem que andar, principalmente no que diz respeito à parte financeira. E a coisa falhou, eu até estou para encontrar com essa pessoa aqui em São Paulo, ainda hoje, para nós jantarmos juntos e definirmos se vai as ou não. coisas vão acontecer ou não. Eu estava muito empolgado pela situação, até para encerrar com chave de ouro a minha vida profissional como futebol. No mínimo que ia acontecer, passar lá na Calçada da Fama, de repente eu ficava em Hollywood para fazer um filme. Fazer um filme 007? Aí sim, hein? Mas aí a coisa não desandou. Eu realmente estou até um pouquinho não, estou muito chateado com essa situação, porque eu tenho 50 anos de futebol, não pareço, mas tenho. 30 como treinador e 20 como jogador. Viajei esse mundo afora. Pô, você ficou muito tempo fora do Brasil, né, Fiquei muito tempo na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Japão, África do Sul e fora os outros aí que eu indo, há 2 anos seguidos eu vou lá ver a Champions League, que eu gosto de ver tudo que está acontecendo de mais moderno. Então eu andei bastante. Então esse tipo de situação, ele me desagrada muito, porque o nosso futebol, além da desorganização, tá um efeito que as pessoas não cumprem com aquilo que são propriamente dito ou propriamente condicionado em termos de um contrato. Eu não quero me antecipar, porque nós ainda vamos conversar. Sim. As coisas podem vir ou não vir. Se você me perguntasse hoje se eu estou com a mesma vontade de eu não estou mais. Porque comigo é aqui, ó. Claro. É papo reto, não tem essa conversa de
para cá ou para lá, quer dizer, os termos contratuais não estão sendo cumpridos, então não dá para não dá para arriscar, principalmente nos Estados Unidos, né? Lá não é brincadeira. E só para deixar claro, você está falando assim que o nosso futebol anda tal, é um time americano, mas que com gestão brasileira, né? Gestão brasileira. Joel, o que te seduziria hoje, então? Porque você já está falando aí em terminar, encerrar com chave de ouro e tal. Um trabalho... Eu vou dar um exemplo aqui, claro, hipotético, mas, por exemplo, cai o Cuca no Palmeiras, não gostam do Rueda no Flamengo, não dá certo o Zezinho no Bahia. Você ainda toparia ou você já está mais... Então, preste atenção. As últimas situações que vieram acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, tudo... indicava, eu tinha uma correção, que meu nome estava voltando em clubes que eu trabalhei há bastante tempo e tive conquistas. Mas as coisas não andaram da maneira que deveriam andar. Porque hoje, no meu tempo, nós tínhamos que seguir uma linha até para você conseguir chegar em equipe de ponta. Por exemplo, eu passei no Vasco, em todas as categorias do Vasco, até chegar à equipe principal. Isso ainda como jogador? Como jogador e como treinador. Também? Também. Até assumir uma equipe principal. Eu levei 10 anos, 8 anos ou 9 anos para ser técnico do Fluminense, que foi o primeiro clube depois do Vasco. Eu levei mais 9 anos, mais um ano para ser técnico do Flamengo. E mais um ano para ser técnico do Botafogo e fui por aí fora. E isso conquistando, sendo campeão. E aí eu deslumbrei o meu mundo e comecei a viajar muito para o exterior. Principalmente para a Arábia Saudita, onde eu trabalhei em 4 clubes. Uhum. E nos Emirados eu trabalhei em um, chamado Al-Oasis. Na Arábia eu trabalhei no Shabab, no Helal, no Etifaq e outro clube, Al-Nassr, que foi meu primeiro, que eu passei 3 anos e fui campeão. O meu currículo, se você não tem, depois eu mando para você. Tenho. O meu currículo é um currículo onde, porque em qualquer lugar do mundo, para você contratar um profissional, quando ele chega com top de linha, a pessoa pede o currículo, ele mostra o currículo, vê se ele tem capacidade ou não, e depois faz uma entrevista. Mas no futebol é diferente, cara. Não que eu seja contra as pessoas que estão começando, mas hoje não tem linha de conduta. Tá ruim, vamos botar esse aqui. Você basicamente é chamado para apagar incêndio. Só é chamado na fria. Na realidade, ultimamente, eu não tenho feito pré-temporada, porque é onde que você conhece o teu grupo, onde conhece a tua equipe. E até levanto suspeita de vocês. Esse ano eu me adaptei a trabalhar num clube por um amigo, João Paulo, no Boa Vista, porque criaram uma situação onde eu fui campeão 2 vezes no Bahia 2 vezes no Vitória, que eu não trabalhava em equipe, em time peixe grande, peixe pequeno. O cara criou um negócio desse, um absurdo desse, e eu já tinha trabalhado no Brasiliense. Claro. Com o Vampeta, com o Marcelinho, com um monte de jogadores, essas coisas todas. Mas as pessoas criam notícias notícias que não são verdadeiras. Mas isso mexe com a vida do profissional. Hoje um celular é um perigo muito grande. Você tem que ter muito cuidado com as pessoas que você fala, as fotografias que você tem e aonde você vai, porque a pessoa pode mudar a tua vida da noite para o dia. Então hoje eu tenho muito cuidado para fazer minhas coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, graças a Deus, você colocou. Estou fazendo uma salada de fruta dos Não, mas eu misturei o futebol com uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer na vida, que seria uma propaganda. E fiz a minha primeira propaganda, que foi da Pepsi, chamada Pode To Be, que gravamos aqui em Santos. E essa propaganda foi eleita a melhor propaganda do ano. E eu nunca tinha feito. Pô, e com visualizações do YouTube, e depois disparou. Veio a do shampoo, que foi um sucesso, foi a mais vista, foi a propaganda mais vista nos últimos 10 anos, mais de 100 milhões. Quer dizer, foi uma coisa absurda no negócio. Foi uma baita de uma brincadeira. Agora mesmo eu encontrei com uma menininha
no aeroporto. Aí, falando assim, ela brincou comigo, ela estava com a família, poxa, me abraçou, me beijou. Olha, eu fiz uma prova de inglês e fiz a prova boa por causa de você. Eu falei, que bom que você não estava de brinquedo. Quer dizer, são coisas que acontecem na minha vida porque as pessoas misturam. Eu sou uma pessoa... Eu sou um cara feliz e um cara de agradecimento à vida. Eu acho que... Você é um cara de bem com a vida. Tudo. Né? Agradeço tudo que a vida me proporcionou e que a minha vida me fez no mundo que eu vivo hoje e aquilo que eu consegui, que tudo que eu consegui na vida eu agradeço. Agradeço a jogadores, a dirigentes, essas pessoas todas. Então, eu não sou um cara resmungão, um cara... você ficou magoado. Eu não tenho magoado por nada, eu tenho que agradecer. Eu ia te perguntar, porque eu senti... Quando você começou a falar do Vasco e das últimas experiências que você teve. Você não ter ficado no Vasco depois que você subiu com o Vasco é uma mágoa? Não, não é uma mágoa. Achei que faltou sinceridade, faltou franqueza, faltou dignidade, essa é a palavra. Porque nós entramos numa situação Você entrou para salvar houve um pedido particular muito grande. O Vasco tinha perdido de 5 para o Avaí dentro de casa. Eu trabalhei no Vasco, eu comecei minha vida profissional no Vasco. Eu conheço o Vasco. E conheço muito bem. Muito bem. Então, toda vez que o Vasco tinha problema, eu não era contratado, eu era convocado para ir lá tirar da situação. E quem te convocou dessa vez aí? Quem me convocou foi José Luiz e Dr. Eurico. Eu fui convocado e mais com o Roberto, que era o presidente do clube na época, para nós tirarmos o Vasco. E aí resolveram que você não iria ficar, porque aí o Eurico voltou... Não resolvemos não, era um momento de eleição e a conversa foi o seguinte: tem 2 pessoas que podem assumir o Vasco. É Monjoel que conhece o Vasco. Tem que ser cascudo. Por isso que eu estou falando. Eu conheço o Vasco. E eu entrei numa situação totalmente... Você entrar no meio do Campeonato Brasileiro, num time que está para cair, no Corinthians, no Vasco, no Flamengo, no São Paulo, é difícil, só faltava um turno. E existiam os grupos de jogadores e você... não tem tempo suficiente para botar tudo aquilo que você gostaria de botar, senão você vai sair batendo de frente com todo mundo. E não é legal, porque você vai criar um problema e atrás disso tudo tem uma coisa. Uma não, são 3 coisas. A torcida, a camisa e o nome do clube que está em jogo. Tu não pode ser vaidoso. O clube está acima de tudo, né? E nós já fizemos isso várias vezes. Quer dizer, jogadores que me ajudaram, o clube e o torcedor me ajudou, porque foi das campanhas que eu falo assim, pô, meu Deus, acho que agora não vai ter jeito, não. Não, vai ter jeito, se nós vamos sair dessa. E nós saímos. E conseguimos sair em todas. Até agora, no Boa Vista mesmo, eu passei numa situação, falei, pô, não é possível, eu vou ser obrigado a cair no Boa, não aguento mais. Aí o time deu uma reviravolta e conseguiu. Ô Joel, já que você tem tanta experiência, eu vou pegar um pouquinho da sua expertise e falar um pouquinho de momentos, do nosso momento atual. Você estava falando aí de cair, de tal. Quando você olha e a gente estava falando aqui fora do ar, você vê tudo. Você gosta ainda de ver futebol, você gosta bastante de ver... Você olha para o São Paulo, você vê um time de segunda divisão que vai cair, um time ameaçado, ou você vê um time que... Não, pera um pouquinho, vai escapar. Tem coisa muito pior aí. Eu não vejo São Paulo para cair. Não? Não, de jeito nenhum. Sobre todos os aspectos que envolvem um clube desse potencial. Eu não vejo o time tão ruim assim. Tem 3 estrelas na camisa diferente, que não é à toa. Tem uma torcida que bota 50 mil pessoas todos os jogos, está ajudando. E agora vai ter no Clássico, vai lotar o Clássico contra o Corinthians. Quer dizer, tem que... Eu não quero dar conselho nenhum, não, porque senão não vai pegar a mão. Não. Eu acho que o São Paulo acalmando um pouquinho, eu acho que a coisa vai dar certo. É um grande clube, cara. Um grande clube é difícil sair. Até porque...
esse campeonato brasileiro está sendo avaliado muito por baixo. O nível está baixo, não você existe acha? muita diferença do primeiro colocado para o último, não. Como é que o Corinthians líder vai perder para o último colocado dentro de casa? É difícil, empatou, será o que aconteceu. Então você me deu o gancho certo. O Corinthians já é campeão? Então já é, você não... E futebol é o seguinte... Não dá, né, Não pá? afirma. É. No momento que eu afirmo aqui, eu vou ficar aqui. Se as coisas não acontecerem, amanhã você vai me cobrar. E em futebol, eu já vi, vou falar quase tudo em futebol. Já ganhei título que não era para ganhar e já perdi título ganhos. Eu já vi atrás do gol como repórter um time tá perdendo de 3-0 no intervalo e virar para 4-3. Aquela histórica Mercosul, Pois é. no Palmeiras. Aliás, tem uma frase sobre esse jogo, e eu vou voltar no momento atual, mas tem uma frase pra gente lembrar um pouquinho, sua lá em 2000. Tinha acabado de chegar no Vasco, já tava tomando de 3. Torcida do Palmeiras com faixa, gritando que já era campeão. Só os jogadores que já trabalharam comigo sabem o que é uma preleção do Papai Joel. Tiramos o Nasa, botamos o Viola, ficamos só com o cabeça de área e o time encaixou. Aí começou a festa. Essa é uma das grandes vitórias da sua carreira? É. Todas as vitórias que envolvem... Essa vitória envolveu um título. Sim. Envolveu um título importante, internacional. E todas as vitórias que envolvem título, para mim, eu guardo. Porque já teve essa pergunta, qual é o título mais importante para você? O título mais importante são todos. Título a gente não fala que é esse ou aquele, foi melhor esse ou menor aquele. Mas a grande virtude dessa conquista que nós tivemos aí, que o time era bom. O time era um baita time. Foi os jogadores me aceitaram num espaço tão curto de Você tinha recém-assumido, né? Eu tinha assumido acho que numa segunda, e começamos já a jogar na quarta. Mas o grande ser dessa equipe, que tinha os dois Juninhos, Romário, Euler, Júnior Baiano, Jorginho, que é treinador, foi que os jogadores me aceitaram, entendeu? Aceitaram a minha modo de ser, o meu modo de atuar, o meu modo das coisas que iam acontecendo, porque na realidade nós ganhamos 2 títulos seguidos em uma semana. Fomos campeão da Mercosul e fomos campeões brasileiros. E esse jogo aí ficou marcado dentro da história do futebol mundial. E é um jogo que eu guardo como relíquia dentro da minha vida. Ô Joel, você quando chega num grupo, geralmente, a sensação que a gente tem, e eu compactuo com a frase que o Muricy sempre fala, que a gente não sabe de 10% do que acontece no futebol, nós da imprensa. Eu também acho que não. Mas a sensação que a gente tem é que você, quando chega num grupo, sempre a aceitação é essa. Do grupo te receber bem, de você ser bem aceito, porque você tem você sabe lidar com o jogador. Acho que não com o jogador, com o ser humano. Você sabe, é assim mesmo? Ou você já teve grupo casca grossa que bateu de frente? Não, eu já tive dificuldades com o grupo e com jogadores que futuramente você vai saber no meu livro e no meu canal também, que eu também vou fazer um canal, né? Que não é assim não, né? Não vai ficar de graça, não. Você tá guardando alguma coisinha aí, né? Porque quando a gente vai conversando, como nós estamos conversando hoje, e que as coisas vão clareando na sua cabeça, e aí essa história vai acontecendo. Você não pensa que eu não tive dificuldade com o grupo ou com os jogadores, mas muito. Mas eu mostro para ele, assim, olhando olho no olho, a verdade. E a verdade doa quem doer. Eu sou um cara bacana, sou legal, sou piadista, sou brincalhão, Mas se precisar... Mas comigo, horário é horário, treino é treino, responsabilidade é responsabilidade. E jogador, para mim, eu não odeio jogador gordo. Gordo? Gordo, odeio. Ah, é? Odeio. É algo que você cobra? Que me incomoda, porque eu vejo o seguinte, jogador é um artista. Você imagina um grande artista de um grande filme, que eu comentei aqui do 007, Sean Connery, que eu sou fã dele, que fez vários filmes 007, mantendo ali. Quando ele viu querer engordar, ele saiu do filme. Depois ele falou, vou emagrecer para fazer o último filme, e fez. Tá beijando
artista mais bonita do planeta. Que nem o primeiro filme que foi com a Úrsula Andress, que era a mulher mais bonita do momento. Que O cara tem que estar bem, né? Tinha como namorado, tinha o Alain Delon, que era um cara bonito, e tinha um outro artista que ela namorou. Quer dizer, os caras todos de primeira linha. Tu vai chegar lá... largado. Não dá. Aparecer para o público, você vai se apresentar, você vai colocar a bandeira do clube, você vai se apresentar para a sua torcida, você tem que ter, acima de tudo, orgulho no momento que você colocar o material e vai embora. E você perdeu muitas dessas batalhas com o jogador ou geralmente você ganhava? Não, eu não ganhei, não. Ele entendia que eu estava falando a verdade, porque eu cuidava do jogador e cuido do jogador como se fosse meu filho, então eu falo a verdade. Ele pode não gostar, mas eu vou falar para ele. Se eu não... Fala, companheiro, não dá para você se... Não vai dar pra gente continuar assim, não. Ô, Joel, antes de fazer não chega atrasado no meu treino, pelo amor de Deus. Horário é... Horário é horário. E aquele momento que você sabe, pô, esse cara aqui, esse aqui eu conheço, ele vai me ajudar amanhã, chegar lá e dar Também, você já teve que fazer isso. De ser um cara mais... O jogador, eu não divido se é o ídolo ou se é aquele jogador que é um reserva. Eu trato melhor o reserva do que o ídolo. Porque o reserva, ele acha que ele não está... Ninguém está vendo, ninguém está tomando conta dele. Esse você tem que ter mais cuidado ainda. Esse aqui tu tem que botar no colo, porque você vai precisar dele. E no momento que ele precisar, ele vai corresponder. Eu tive um jogador no Flamengo, rapidinho, sabe? Claro. Esse jogador, ninguém colocava ele para jogar. Quem era? Depois eu falo. E ele não jogava, e quando eu botei ele para jogar, tinha um outro da posição dele, mas os dois eram amigos. E esse jogador, eu não posso contar muita coisa, senão você vai ficar com meu livro todo. Não. Esse outro jogador que ia jogar, era um jogador rabugento. Mas quando eu falei que eu queria colocar esse, ele se submeteu a jogar em outra posição que não era dele, para esse jogar com ele. Quer dizer, ele ia ajudar isso. Olha só que coisa linda, magnífica. E eu fui saber da vida desse jogador, me informaram. Olha, ele já jogou nessa posição. Era para botar ele de primeiro cabeça de área. Ele não queria, ele queria jogar de segundo ou terceiro cabeça de área, que eu gostava de chutar no gol. E eu trouxe ele aqui para trás. E ele falei, pô, cara, você tem um jeitinho de cabeça de... Não, professor, não vem falar isso comigo não, mas eu fui saber da vida dele. E ele já tinha jogado na terra dele de quarto zagueiro. Aí eu falei, agora ele vai ter todo meu. Aí... Conversei com ele, não. Eu falei, poxa, que pena que você não vai fazer isso. Eu estava com tanta vontade de botar o Júnior. O Júnior? Eu falei, cara, eu não posso botar os dois na mesma posição. Tem uma posição. O Júnior não pode jogar aqui, ele tem que jogar aqui. Só quem sabe jogar aqui é você. O Júnior pode jogar, professor. E jogou. E esse jogador que eu coloquei no time, ele machucou o tornozelo. E nós íamos ter um jogo decisivo. Eu estava preocupado. O treinador é o seguinte, ele sabe quando está bem, não é na imprensa, não é na torcida, não é com o presidente. É com o roupeiro. Ah, é? O roupeiro sabe da vida de todo mundo. E você tem que ter o roupeiro como teu amigo, senão ele te quebra todo. Porque todo mundo fica ali na rouparia para ficar batendo papo com o roupeiro. Então, faça amizade com ele. Mas você vai dizer quem é o jogador, não? Sei, o Júnior. Era o Júnior, era um cabeça de área. Cabeça de área. Era o cabeça de área que era pra jogar. Não, e o torno estava inchado. Eu fui no quarto, olhei para ele, fazendo televisão. Falei, porra, Júnior. Eu falei, professor, nem que eu tenha que engessar meu pé, eu vou jogar. Eu vou jogar. Ninguém aqui me colocou. O senhor me colocou e me deu moral. Então eu devo isso ao senhor, vou jogar pro senhor. E ganhamos o jogo. Ganhou menos um, ganhamos de 3-1. Ó, que beleza. Ganhamos o jogo. Histórias que vão estar no livro. Você não tá queimando o livro aqui, fica tranquila. Hoje era daqueles programas que podia ter 3 horas, né? Porque o que tem de história pra contar... Vai sair esse livro mesmo? Vai sair, gravaremos outro. Não, sem dúvida, mas eu digo assim, você já tá escrevendo... O negócio que vai acontecer é o seguinte. Eu tô fazendo um canal. Tá. E dentro desse canal... Mas é um canal no YouTube? Um canal de vídeo? No YouTube. Nesse canal vamos ter... Cada semana, dia assim, nós estamos estudando. Tá. Nós vamos dar uma história do papai. Boa. Aí nós vamos contar um tópico desse, como eu estou contando alguns aí para vocês. E tem algumas coisas boas para ser contado. Porque no momento que eu chego
para fazer algum tipo de palestra, as pessoas não querem fazer aquela palestra, o time está jogando 4-4-2, 4-3-1, marcação em frente, marcação atrás, marcação por lá, marcação no... Eles querem saber isso. O que aconteceu naquele jogo do Palmeiras? O que você fez? O que você fez que o Flamengo estava lá em último, faltava 9 jogos e ele subiu? Deu aquela disparada. O que aconteceu? E ali tem uns invólucrozinhos que foi o remédio exato para aquele momento. E com outros jogadores o Fábio Luciano é um jogador que, para mim, ele é magnífico como foi como capitão. Baita de um líder, não baita Não, de um... ele foi comigo... Ele chegou a tal ponto, ele parou de jogar, aí ele falou para mim, chegou para mim e falou, por que tu foi embora? Eu falei, pô, o papai tinha que ir embora. Estamos falando da sua saída do Flamengo para ir para a África. É. Tá. Aí eu falei assim, porra, cara, eu tinha que ir, a proposta era boa por causa disso, aquela situação boa. Pô, eu entendo disso tudo. Mas se você estivesse lá, eu ainda jogava mais de uns 2 anos. Quer dizer, a gratidão do jogador. Por que você não botou ele para jogar contra o América do México? Não botei, não. O médico não botou para jogar. Isso é uma história... se você fala uma coisa que me machuca, é isso. Isso me machuca muito. Mas aí isso é uma história futura. É uma história... Você vai contar depois? Depois eu vou contar essa história. Porque ficou assim... o Joel resolveu poupar o Fábio Luciano. Amigo, futebol não tem negócio de poupar. Título é título. Responsabilidade é responsabilidade. Com você joga sempre quem tá bem. Não. O jogador pode jogar, eu coloco para jogar. Uma vez eu tirei o Roberto de um jogo que eu sabia que ele não ia aguentar o jogo. E o jogo no meio da semana, eu podia esperar o de domingo. E ele estava com uma pequena contratura e estava chovendo, nós temos jogo contra o Bangu. Aí você falou, ele agora... queria jogar. Eu falei, não, Bob. Chamei de Bob. Essa você não faz, não. Porra, então, mas eu quero jogar. Eu falei, primeiro a tua saúde, cara. Se você jogar isso, não tem você domingo. Eu perdi o jogo. Perdeu o jogo contra o Bangu. Perdi o jogo de 1-0. Perdi o jogo. Mas ganhei domingo, fui campeão. Ô Joel, nós vamos falar da sua ida para a África. É muita história. Eu sei, mas eu não quero perder uma aqui no meio. Que você vai contar depois o que foi exatamente com o Fábio Luciano. E você falou que muitas vezes quando você vai dar uma palestra e tal, as pessoas perguntam, como foi aquela vitória, como foi... Mas eu imagino que devam perguntar também da derrota. Você tem derrotas na sua carreira que te machucam até hoje, assim, de você parar de... Ou passou e vambora? Olha, preste atenção. Como eu falei para você, nada mais, já me magoou isso, mas como eu falei para você, eu já ganhei títulos que não era para ter ganho e perdi títulos que eu deveria ter ganho. Um exemplo, esse jogo do América do México. Ali, isso é uma história que vem lá atrás, que aí eu vou ter que dar tempo para ter que narrar o porquê nós chegamos até ali. Foi uma derrota que não estava no meu contexto. Eu perdi um jogo pro Flamengo, no Vasco, o gol do Pet. Foi a coisa mais absurda que eu vi no futebol. O gol de falta? O gol de falta, porque o jogo estava ganho. O tricampeonato do Flamengo, né? O jogo estava ganho. Quer dizer, estava ganho. Sim. Acaba quando termina. Sim. Também quando eu ganhei o jogo do Fluminense contra o Flamengo, estava perdido. No de barriga do Renato Gaúcho. Deixa eu ver se eu me lembro mais. A derrota de 7 com o Bahia pro Vitória? Não, mas aquilo foi uma história seguinte. Eu perdi um jogador no começo do primeiro tempo. E o jogo até os 40 minutos do segundo tempo, o jogo estava, parece... Acho que estava 5-3. 5-3, ou 4-3, um negócio disso. Aí eu tomei 2 gols absurdos, aquele negócio todo. Também ali dentro tem uma coisinha envolvida. Mas são derrotas que você fala, pô, essa não era pra eu ter. Não, porque são coisas... Olha, eu não sou o dono da verdade. Eu sou um ser humano e erro como todo mundo erra. Mas eu erro muito pouco. Porque eu sou doutrinado para fazer as coisas. Eu quando eu defino, eu durmo muito mal o dia de jogo. Você dorme mal? Mal. Na véspera do jogo, porque eu fico me cobrando e cobrando o adversário, o que ele vai fazer, o que ele pretende, Você fica antecipando o jogo. O que aquilo vai fazer, onde a coisa pode acontecer. E graças a Deus, Deus me deu um dom que eu consigo ver algumas coisas, entendeu? Que me
Um exemplo, eu não uso aquela prancheta por um acaso, que nem você está agora no tablet aí, você viu. Anota o meu negócio. Agora eu estou anotando de novo, agora é caderninho de novo. Antigamente queria que eu usasse um tablet igual a esse. Ah, é? Mas você chegou a tentar algum tablet, não? Eu tentei, mas chovia, esse negócio de mexer, eu gostava de escrever, essa coisa toda. Eu ganhei um título no Botafogo, tá vendo? Que parecia impossível. O Botafogo tinha tomado de 7 pro Vasco. O Flamengo estava com Wagner Lopes e Adriano. O Fluminense, encontrei até com ele no outro dia, Conca, espetacular, com Conca e Fred. O Vasco estava com um que era do Botafogo, fez 2 ou 3 gols desse jogo, que eu não me lembro mais do outro. E eu estava fazendo o time, estava chegando o Louco Abreu e o Herrera. E nós armamos um time, operariamos e ganhamos do campeonato. E ganhamos do Fluminense e ganhamos do Flamengo na final. Quer dizer, uma coisa que nós fizemos... E que ninguém esperava. Foi um trabalho que nós começamos... E o Jair, hoje técnico do Botafogo, primeiro jogo, eu falei para ele, como eu estou falando, você vai dirigir isso. Eu falei, é você. Mas, professor, caralho, não, rapaz. Não, resolve esse problema lá pra gente. Ele foi lá, deu a apresentação dele, fez o que ele tinha que fazer, eu desci, fez a apresentação dele, foi lá, nós ganhamos de 2-1 jogo. Peraí, você tá falando que você... Jair Ventura. Você colocou o Jair pra dar a preleção e pra dirigir ali o... O jogo, primeiro jogo quando eu cheguei no Botafogo. Eu não conhecia ninguém. Eu cheguei na segunda, treinou terça, o jogo era quarta. Pô, como é que eu vou dirigir um time? Você não conhece ninguém, não sabia nem o nome dele. Quando eu soube uma vez do Cruzeiro, eu não sabia o nome do jogador. Aliás, essa matéria ficou histórica, né? Que você fica lá, ô, fulano, Ficamos de 3-0 e ganhou. Os caras ficam preocupados com as besteiras de futebol. O importante é você botar o jogador ter confiança naquilo que está fazendo, confiança no comandante. Vamos fazer isso, por causa disso. Mas a melhor frase sua daquela matéria é quando o seu auxiliar aqui... Era o Ronaldo? Ronaldo Torres. Era o Ronaldo, ele fala assim, tem que tirar fulano. Não, tem que colocar fulano. Aí você fala assim, não, tá bom que tem que colocar. E eu tiro quem, amigo? Colocar é fácil, quero saber quem é que eu tiro. Tu tá me seguindo muito. Que é isso? Eu faço o meu trabalho. Olha aqui, ó. Lembra, esse momento que a gente falou que a gente voltar. Quero ver da África. Da África, direção. Faça favor, porque você falou que era o tipo de coisa que não dava pra recusar, né? Eu me arrependo de ter saído do Flamengo pra ter ido pra África do Sul. Se você não fosse, nós seríamos campeões da Libertadores. Me arrependo porque o grupo tinha fechado comigo. Mas você foi. Porque eu pensava de disputar a Copa do Mundo, eu tinha feito uma Copa das Confederações fantástica, que eu fui terceiro colocado. Não minto. Fui quarto colocado. Eu perdi para o Brasil de 1-0 o gol de Daniel Alves. Aquele de falta. De falta. Ele trocou 3 vezes na bola. Deu um passe para trás, bateu um lateral e bateu um gol de falta. Ele entrou de lateral esquerdo. Era o Dunga, né? Era o Dunga. Ele jogava de lateral. Era Maicon na direita e Daniel Alves. Ele era para entrar na lateral. Nunca jogou lá. E ele entrou e fez o gol. Meu goleiro deu o canto para ele e ele fez o gol. E teve a prorrogação contra a Espanha. Perdi para a Espanha de 3-2, um absurdo. Porque ela me perdeu um gol aos 12 minutos da prorrogação. Se eu estou com o Benny McCartney, encontrei até agora com ele na Copa das Confederações, ele faz o gol, eu ganhava da Espanha, que foi campeão do mundo. Benny McCartney era jogador gordo, hein? Era um jogador gordo, mas fazia tudo. Sabe o que ele fazia para dar presente de gordo? Tu vai matar meu livro. Diretor, ele vai acabar comigo. Sabe o que ele fazia? Olha só, não sei se você ouviu isso, então eu vou passar para você. Vamos tirar o percentual de gordura do jogador. Gordura, tu vai chegando aí, você pega aqui e você bota aquela máquina azul, o cara mijando, né? Mas ele passava creme e escorregava. Ele? Ele passava creme no corpo para tirar o percentual de gordura. Esse é bom, o negócio não prende. Eu pegava, ficava desse tamanho, o cara nunca estava gordo. Ô, Joel... Mas mesmo ele gordo, a diferença era muito grande, ele para outro jogador. Sim, de qualidade... De qualidade técnica e de qualidade moral. E a moral que ele dava à equipe, porque o jogador... Quando o jogador entra, você não pensa que o adversário vai analisar quem está entrando. Se vai entrar um Zé Ruela ou se vai entrar o cara que é o Bambambam. Eu aprendi uma coisa. Em craque não se mexe. No craque não se mexe. Deixa ele. Que ele vai arrumar um jeito.
Vai ter muita gente ouvindo isso. Então, o que acontece? Mas ele tinha um problema de país, de cultura, é outra história, outra história. Mas olha só, você quando disse que se arrepende de ter saído do Flamengo... Me arrependo pelo seguinte, que eu pensei de ir para a Copa do Mundo. Então. E os jogadores, a coisa saiu antes do que era para sair. Aí envolve muita coisa. E eu fui cumprir essa missão e os jogadores se reuniram comigo. Mas aí eu já tinha assumido o compromisso. Ibson, Fábio Luciano, todos eles me botaram numa roda. Eu querendo falar com o senhor. Aí, falei, o que vocês querem? Nós queremos que você fique. Se você ficar, nós vamos ser campeão da Libertadores para você. Porra, aí me matou. E eu já estava compromissado. Aí eu falei... E agora? Deu aquele aperto no coração que... E o pior, que eu imagino que do outro lado você também tenha sentido um aperto, porque quando chegou a Copa do Mundo da África, você também não estava lá, também te tiraram e você morava do lado do estádio, você ia lá ver as obras, você se envolveu, você abraçou aquilo. Olha, o povo... O meu motorista chamava Opa. Ele tinha um carinho comigo quando eu ia nos lugares. Era uma coisa que é difícil de contar. Uma vez eu fui a um jogo, um clássico. Estava muito cheio e o meu carro parou no meio da rua, numa ponte. E cercado pelas duas torcidas. E aí, eu dentro do carro... E o povo começaram a soltar dos carros, dos donos, começaram a cantar, brincar, que o sul-africano canta música. E música bonita, hein? Eles vão cantando e saem cantando do jogo. E aí eles cantando aquelas coisas todas. E alguém me viu e fez aquele alarme. Eu tive que sair do carro. Porra, tu precisava ver que festa. Eu imagino que teria sido, porque quando finalmente veio a Copa... uma das maiores emoções que eu senti na carreira, eu não tenho 50 anos, mas tenho mais de 20, foi o gol de empate da África do Sul na abertura da Copa do Mundo. Foi um negócio de maluco, explodiu um país, assim. Foi o gol do Chabalala. Foi aquele golaço. Foi o gol do Chabalala. Um negócio... O time estava certinho. Eu só ia fazer uma mexida que eu não podia fazer antes. A mexida estava pronta. O time estava encaixado, que a gente chama de encaixe. Nós jogávamos de uma maneira, o Butch era um zagueirão, um lourão enorme, e essas coisas todas. E os jogadores, eles estavam fechados. E a coisa rolava de tal jeito que a responsabilidade, você conhece um time quando ele cria responsabilidade. Então, eles já criavam responsabilidade para mostrar para mim que eles já estavam com aquela responsabilidade. Já tinha... Não, estava tudo encaixado. Hora de treino, hora de almoço, peso, tudo. Café, almoço, janta. Já não tinha aquele negócio que um jogador pudesse pensar alguma coisa para fazer... Não, e é difícil isso em time africano. De indisciplina. Não existia mais, era só eu olhar para eles que eles já sabiam o que eu ia fazer. E você sabe do que eu tô falando, é difícil, cara. A gente viu aqui na Copa do Mundo, lembra das imagens em Brasília, né? Do time Dinheiro, no time de Gana, nossa, aquele... Era uma coisa que eu só ia olhar para eles, quando chegavam... Quando já chegavam, porque tem coisas que você não precisa impor. Você já adquire com a sua presença, porque eu sou meio moda antiga. E meu pai, quando ele olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Não tinha muita conversa. É isso, acabou. Não tem conversa, cara. Não tem conversa. Um dia meu pai chegou para mim e falou assim, você quer ser o quê? Você quer ser um atleta ou você quer ficar nessa boemia de chegar tarde em casa? Aqui não tem lugar para boêmia. Aqui tem lugar para pessoa séria. Acabou. Você lembrou de algumas grandes vitórias, até improváveis, e tem o gol de barriga
histórico do título do Fluminense e ele fez questão de mandar uma mensagem para você aqui, ó. Ê, Papai Joel, te dei uma alegria muito grande, hein? Saudade de você. Tive o prazer de ser treinado por você, aprendi bastante coisa. Sempre admirei a tua autoestima, tua alegria, sempre pra cima. Deixo aqui pra você um grande abraço, tudo de bom e volto a repetir. Foi um prazer muito grande ter trabalhado com você. Tá bom? Saudade de você, viu? Das nossas resenhas. Um abraço. Cara, tu não paga nada, pão duro. Não paga o churrasquinho? Paga, sim. Paga. Esse foi uma das grandes pessoas, grande profissional, e o sucesso dele está vindo por causa disso. Quando ele chegou no Fluminense, ele não estava na melhor fase dele, profissionalmente falando. Mas ele assumiu um compromisso moral comigo que, além de eu ter tido um grande jogador, tive um grande amigo, que nós nos tornamos amigos. Amigos de nós nos gostarmos. Sim. E nos apaixonamos, vamos dizer assim, como os outros jogadores se apaixonam, porque nós fizemos de uma equipe, de um grupo de jogadores catado, um time campeão, com isso que você falou, com responsabilidade. Então o time com muita dificuldade, mas o time era aquilo. Treino é treino, horário é horário, responsabilidade, cada um fazia a sua parte. E nós pegamos um jogador, o Ronald pegamos no Americano, o Sorley nós pegamos no Curitiba, o Lima nós pegamos no Sport, o Lira já era da casa, o Dejaí estava na lista dos 11 condenados do Fluminense para ir embora, voltou, grande, segundo homem de cabeça, já era muito bom. O Márcio Costa, eu fiz ele de uma peneira, jogamos num dia de segunda-feira na peneira contra o Bom Sucesso, eu vi aqui neguinho com uma fome desgraçada, querendo o prato de comida, eu trouxe ele, fiz ele titular da equipe. O Ailton veio da China, do Japão, outro grande figura. O Ézio, Super Ézio, um artilheiro nato, e o Renato Gaúcho, que veio do Atlético Mineiro e machucou no primeiro jogo, depois desandou, foi embora, foi o grande ídolo. E o Rogerinho, que estava na lista do grande condenado. E o grande condenado não era uma lista que o Fluminense ia mandar embora, eu aproveitei os jogadores. Você foi lá, hein? Fora, eu estou esquecendo de um jogador aí, rapaz. Era um centroavante que eu vou lembrar o nome dele. Outro dia foi uma festa, eles tiram festejado até hoje. Eu vi os jogadores depois de 20 anos, eu nem conheci, cara. É mesmo? E ele lembrando, o mais importante, ele lembrando das coisas que eu falava na pré-eleição. Claro. Papai, você se lembra aquele dia que você falou? Eu não lembro mais de nada. Aí alguma coisa eu lembrava, era bonito demais. Era o Leonardo, talvez, você tenha falado. Leonardo, centroavante. Ele fez um gol de cabeça que nós estávamos precisando na beça, como exemplo, tá fora do campeonato, ele fez um gol de cabeça. Eu lembro. Leonardo. Ô, Joel, eu sei que você vai ter que responder essa pra sempre, mas quem é o rei do Rio? É você ou é ele? Não. Ele sabe, o Renato sabe, e o Romário, que é outro meu parceiraço. São dois que podem reivindicar esse título. Não, eles tentam. Eu já falei pro Renato e já falei pro Romário, eles são príncipe. Rei só existe um. E o rei sou eu. Não tem coisa que tu não pode destituir um rei da noite pro dia. São meus príncipes, eu agradeço a você, Renato. Você é um grande parceiro, gosto de você pra caramba. Agradeço a você, Romário. Você sabe como a gente se admira, como a gente se respeita. Os dois eu respeito bacana, mas infelizmente essa você não tira do papai. Pra gente ir pro último bloco, tem tanta coisa que vai faltar. Algumas a gente vai tentar fazer daqui a pouco quando você for escalar sua seleção, mas só pra não perder. E as propagandas? Cara! Não, tem coisa já forte aí, já tem uma já gravada, mas já vai sair. Eu não sei se vai sair esse ano ou no ano que vem. E outras que está em estudo aí. Mas é com o seu inglês? Com tudo que envolve o Papai Joel. Tudo que envolve o Papai Joel. Você sabe que todo mundo me chama de Carecation por causa da propaganda. You have Carecation. You have Carecation. Aliás, Marcão também não tem um pedacinho? Tem o Marcão demais. Que gravação bacana, cara. Ele é fantástico. Coloca aí. Eu gosto. Ah! You tá de brinquedo de mim, cara? Look aqui another time. Because ele remove 100% off the cash. In caracolation hair. In the transia paintation.
and the Tate, até de topetete. Josette, please attend to me. You put the shampoo in the medium, from the front, from the behind, and the caspa don't cai in the shoulder. Mas espera aí, o Marco não precisa. O Marcão é carequejo. Don't have caspa. Muito bom. Muito bem bolada essas propagandas, tá de parabéns. Não, e a sua atuação espetacular. Foi legal. Com as Joel Zets. Please attention pra mim. Muito bom. Joel, vamos bater de primeira. Na última vez que eu te entrevistei, já tem um tempo, você estava sofrendo com muitas dores. Tá tudo resolvido? Tá, eu tava com... Aliás, eu tenho 2 próteses. Você tem prótese? Mas você colocou, né? Porque você estava sofrendo. Da cabeça do fêmur com a bacia. Tenho 2, uma de cada lado. Mas agora você tá bem. Agora eu tô ótimo. Mas não dá pra bater uma bolinha, dá? Dá pra fazer tudo. É mesmo? E você bate uma bolinha de vez em quando? Bate chocolate de tênis aqui, ó. Tênis? Parece o Federer. Vamos de primeiro, então. Vou dar uns forehand e uns backhand pra ele. Cuidado, eu dou uma curta, uma... Quer dizer que é o homem do tênis. Vamos lá, vou falar uns nomes aqui, só pra gente encerrar e você me diz o que vem à sua cabeça. Seleção brasileira, vai. Tite. Pra mim é o melhor do mundo no momento. Do mundo? O melhor do mundo. Ninguém faz o que ele fez numa seleção brasileira, tirar uma equipe que estava quase fora de um campeonato mundial e ganhou 7, 8 ou 9, que eu já perdi as contas, com o mesmo grupo. Ele é fantástico. É um dos favoritos, bons favoritos da Copa do Mundo? Olha, eu não gosto muito de negócio de favoritismo, não. Porque Copa do Mundo é totalmente diferente você jogar antes e depois. E brasileiro é o seguinte, toda vez que vota como favorito, tem que ganhar. E não é bem por aí. Eu acho que nós estamos num time que está organizado, o Tite está num momento muito bom, não só dentro como fora de campo, leve, dando as entrevistas. Eu tive 2 meses com ele lá na CBF, você sente que ele tá com uma desenvoltura muito grande e isso facilita, a resposta dele sai com facilidade. Então ele não tem nenhum tipo de problema. Eu vou aproveitar, ele entrou no lugar do Dunga. O Dunga não é mau treinador. Ele foi ser colocado antes da onde ele podia ir. Não é assim nem da onde podia. O Dunga foi um grande jogador. Foi meu jogador. Foi o melhor cabeça de área que eu tive nesses anos todos de futebol. Ele conhecia a posição. Um jogador aguerrido, um jogador determinado, aplicado, responsável e, acima de tudo, um profissional. Mas só que anteciparam para ele essa corrida de treinador. Isso não é assim. O Brasil, você vive de resultado. Então, não perdoaram ele. Eu acho que se ele começa devagarzinho, degrau por degrau, até chegar à seleção brasileira, ainda tem condições de ser um dos grandes treinadores. Ele é mau pessoal, não. Ele é bom treinador. Romário é the best. Romário não foi uma pessoa que eu conheci há não sei quantos anos, ainda começando na vida de jogador de futebol. E do peso que nós não tivemos atrito, não. Nós tivemos muitos atritos. Atrito de divergência de opiniões, mas foi um cara fiel. Romário é um cara olhava fiel. No olho e... Não, Romário não quer muito papo, não. O papo dele é assim, é isso aí, ó. Dá, não deu, não deu. Não fica querendo enrolar, contar historinha pra ele, que ele não gosta não gosto desse negócio com ele, não. Com ele é pau, é pedra e acabou. Se ele gostar, ele gostou. Se ele não gostar, ele vai falar, não gostei e acabou. Você votaria nele? Claro. Claro. Dizem que ele pode se... né? E é coisa grande aí. Claro que eu votaria nele. Boa. Eurico Miranda. Doutor Eurico Ângelo de Miranda, os meus respeitos. Respeita, mesmo depois de... Votaria nele? Pra quê? Pra qualquer coisa. Pra síndico do seu prédio, você votaria nele? Possivelmente sim. Pra presidente do Vasco? Possivelmente sim. Tá. Pra deputado, não. Aí outra história. Também já tá querendo que eu vote demais. É muito título de eleitor, né? Dos 4 grandes do Rio de Janeiro, que é onde ficou marcado, você ganhou por todos. Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense? Tem como escolher um? Não há condição de você responder isso. Quem me conhece sabe que ultimamente
está existindo uma queda. Mas você fala assim, porque no momento que você define uma situação, cada desses 4 clubes que eu passei teve uma história diferente, com título diferente, com maneira diferente de ter conquistado. Eu gostaria, até se isso acontecer, eu tiver com a cabeça fértil como eu estou hoje aqui, contar como é que nós ganhamos o título Fluminense, como é que nós ganhamos o título pelo Vasco, pelo Flamengo e pelo Botafogo, que é uma história. Sim. Existe uma história. Então, o rei não pode falar. Não pode escolher, não tem um filho preferido, né? Não pode, porque isso vai mexer. As pessoas gostam muito de mim. E no momento que você começa a definir essa coisa ou outra, então, deixa eu ficar agarrado com esses filhos todos. É melhor ser papai de todo mundo. Isso. Deixa eu falar. Para encerrar, Joel Santana. Simples, humilde, as pessoas já sabem, emocionada. Já me emocionei. Eu sou chorão, hein? Chorão no modo de dizer, porque eu me emociono muito, porque quando você começa a falar de uma pessoa, eu vou lá atrás. Eu vou lá na minha escola, quando eu comecei, as pessoas que me ajudaram, os jogadores que me ajudaram, torcida, Maracanã, Pacaembu, esse Brasil todo que eu viajei, e o mundo começa a passar pela minha cabeça. Isso não foi construído por um acaso. Isso foi construído por pessoas que me ajudaram, e Deus me ajudou muito no momento que teria que tomar decisões fortes, como foram tomadas em todo lugar que eu passei. Que nem na Arábia, que eu ganhei no Hilal, no Nasser, nos Emirados, como nós ganhamos com um garoto de 13, 14 anos, nós fomos campeões do meu jeito, da minha maneira de ser, eles começaram a gostar de mim e foram embora. Então, eu só tenho que agradecer, cara. Você é um cara realizado. Muito. Sob todos os aspectos. Não tem nenhum tipo de problema. Meus filhos são pessoas corretas. Sou neto, tenho neto agora, um cara aí, um tal de Gabriel, tá fogo na roupa. A Maria, que é uma menina de 10 anos, 12 anos, uma mocinha, ela tá crescendo, eu tô seguro com ela, porque sabe como é que é essa juventude, mas ela é uma pessoa que me ouve. Então, uma coisa, quando eu falo alguma coisa para ela fala assim, obrigado, vô. Pô, isso me machuca demais. Me machuca de alegria, né? Eu fico feliz da vida. Domingo mesmo eu fui à praia com ela. Vô, você pode passar óleo nas minhas costas? Pô, isso para mim foi o máximo. Então, são coisas na vida que você leva, você guarda, e você fica feliz de eu ter a oportunidade de falar para você e para o nosso público. Agora vai ser o nosso público. Estou contigo, estamos juntos. Boa, garota. Estamos juntos e falar assim, obrigado, meu Deus. Obrigado por eu estar aqui dando essa entrevista. Obrigado você, Valeu. Professor. Obrigado, professor Joel Santana. Esse papo diferente, especial aqui com esse cara que é um cara especial, não só pelo dia que ele nasceu, e que já é um dia especial, mas também por toda a história que ele construiu. Obrigado, professor.